Imagine-se em um cenário imponente, com montanhas que tocam o céu, uma terra árida e um povo que vive o sofrimento da escravidão. No meio de tudo isso, um homem, Moisés, escolhido por Deus para libertar o seu povo, vive uma jornada cheia de mistérios e milagres. Mas entre os desafios de liderar os israelitas rumo à liberdade, Moisés se depara com um evento que mudaria sua vida para sempre: o encontro face a face com o próprio Deus, no topo do Monte Sinai. Este não é um simples encontro. É o momento em que o impossível acontece, quando o homem se aproxima da divindade de uma maneira que nunca antes se imaginara. Mas como Moisés, um homem comum, foi capaz de falar com Deus como se fosse um amigo? O que realmente aconteceu no Monte Sinai? O que a Bíblia revela sobre o que foi dito entre eles? Neste relato, exploraremos cada detalhe desse evento extraordinário, onde a presença de Deus se manifestou de forma tão intensa que a própria montanha se abalou e os céus desceram até o chão. Este é um convite para você viajar no tempo e testemunhar a verdade por trás de um dos momentos mais épicos da Bíblia. Fique conosco até o final, porque a história de Moisés no Monte Sinai revela lições poderosas sobre fé, obediência e a relação entre Deus e a humanidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para continuar acompanhando essas histórias incríveis que transformam a nossa compreensão da Bíblia. Moisés, agora líder do povo de Israel, havia levado os israelitas até o deserto, depois de ser libertado da escravidão do Egito. Após a travessia do Mar Vermelho e o êxito sobre o exército egípcio, a jornada para a Terra Prometida começava a tomar forma, mas havia um novo desafio à frente: o Monte Sinai. Deus havia escolhido Moisés para ser o libertador, mas também o líder de um novo pacto. O próprio Deus estava prestes a fazer algo que jamais tinha acontecido antes. Ele iria revelar sua vontade diretamente ao homem, com uma intimidade sem precedentes. O cenário era digno de um evento divino. O Monte Sinai estava coberto por nuvens. Espessas, relâmpagos e trovões ressoavam ao longe. O povo de Israel, distante e aterrorizado, observava a majestade de Deus se manifestar de forma visível. O próprio céu parecia pulsar e a terra tremia. Era como se o próprio universo estivesse prestes a ser abalado. Deus ordenou que Moisés subisse a montanha. Ele deveria se preparar para um encontro que ultrapassava a compreensão humana. O povo deveria ficar à distância, pois nenhum homem poderia tocar na montanha ou olhar para o que acontecia sem ser consumido pela presença divina. Durante o período de preparação, Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, enquanto o povo aguardava ansiosamente a manifestação de Deus. Era um período de tensão, reverência e espera, pois o próprio Deus estava prestes a falar de maneira pessoal e direta. O Monte Sinai, nesse momento, representava mais do que um simples lugar físico. Ele se tornava o ponto de encontro entre o humano e o divino, o local onde a terra e o céu se conectariam de maneira única e transformadora. Moisés subiu o monte e, com cada passo, seu coração batia mais forte. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma após aquele encontro. Mas o que ele não sabia era que ele estava prestes a ser testado em sua fé, coragem e pureza espiritual, como nunca antes. A presença de Deus se manifestava de forma tão poderosa que as palavras e a visão humana eram incapazes de descrever plenamente o que acontecia. Como uma fogueira que consome tudo em volta, o fogo da presença divina ardia, sem consumir o lugar. Era um sinal claro de que o poder de Deus não podia ser contido pelas limitações humanas. À medida que Moisés subia, sentia o peso do chamado de Deus em seu coração. Ele sabia que sua missão era além de sua compreensão.
mas estava determinado a ser fiel. No fundo de sua alma, ele sabia que o destino de todo o povo de Israel dependia da fidelidade de sua jornada. O ar estava pesado, quase denso, enquanto Moisés subia pelas pedras do Monte Sinai. O vento uivava nas falésias, e o som, distante de trovões, parecia imitar a voz de um Deus que falava do alto, com uma autoridade que ninguém poderia questionar. À medida que ele subia, as nuvens espessas e a fumaça tomavam conta do cenário, tornando-se um véu misterioso que cobria o topo da montanha. Quando Moisés chegou ao cume, ele foi envolvido por uma escuridão que emanava de um fogo que queimava de maneira misteriosa, mas sem consumir. A sensação era incomum. O calor do fogo misturado com o frescor da presença divina. Era como se o próprio Deus estivesse ali, de forma palpável, em toda a sua grandeza e santidade. Foi então que a voz de Deus ressoou no silêncio, profunda e retumbante. Moisés, Moisés! O som fez o coração do líder de Israel acelerar, pois ele sabia que não estava diante de um homem, mas do próprio Criador. Ele respondeu: Eis-me, aqui. E Deus, com uma autoridade que só ele possui, deu-lhe um comando claro: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Moisés obedeceu imediatamente, sentindo uma reverência incontrolável diante da santidade de Deus. Seus pés descalços tocaram a terra do Monte Sinai, e naquele momento ele sentiu a presença divina de uma forma tão intensa que tudo ao seu redor parecia se apagar. O único som era a voz de Deus, falando diretamente com ele. Deus então revelou a Moisés sua intenção de fazer uma aliança com o povo de Israel. Uma aliança que seria marcada não apenas por palavras, mas por um conjunto de leis que deveriam reger a vida do povo escolhido. Ele começou a dar a Moisés instruções claras, detalhadas, sobre como o povo deveria viver, adorar e se relacionar com ele. Aquelas palavras não eram meros conselhos, eram a base de um novo pacto entre Deus e seu povo. Um pacto que definiria toda a sua história. Durante o que pareceu ser uma eternidade, Moisés permaneceu ali, ouvindo Deus falar sobre os 10 mandamentos e as orientações para a construção do tabernáculo, a casa de Deus no meio do povo. Cada palavra que saía da boca de Deus parecia vibrar no ar e penetrar no coração de Moisés, que sabia que aquelas instruções seriam fundamentais para a nação de Israel. Deus também fez uma revelação ainda mais profunda. Ele se revelou como o Eu Sou, o ser eterno e autossuficiente, aquele que é antes de tudo e acima de tudo. Com essa revelação, Moisés foi desafiado a entender a magnitude da missão que tinha pela frente. Não se tratava apenas de liderar um povo, mas de conduzi-lo para um relacionamento íntimo com o próprio Deus. A visão e a experiência de Moisés no Monte Sinai não eram apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. A aliança feita ali seria a fundação da identidade de Israel como nação escolhida por Deus, com um propósito claro: ser luz para as nações e viver de acordo com as leis e a santidade de Deus. Enquanto Moisés continuava ouvindo as instruções de Deus, ele sentia que algo estava mudando dentro dele. A cada palavra, ele se tornava mais consciente da grandeza de Deus e mais convicto de sua missão. A responsabilidade era imensa, e a pressão de transmitir aquelas leis e aquele pacto para o povo de Israel parecia quase insuportável. Mas algo no fundo de sua alma lhe dizia que ele não estava sozinho. A presença de Deus estava com ele, guiando-o, fortalecendo-o. De repente, a voz de Deus interrompeu o silêncio novamente, desta vez com uma ordem clara: desça e advirta o povo para que não ultrapassem os limites, pois se o fizerem, perecerão.
Deus estava mostrando de forma inequívoca que a santidade de sua presença era algo que os israelitas não poderiam violar. Eles estavam diante do próprio Criador, e qualquer tentativa de aproximar-se de forma irreverente traria consequências fatais. Moisés desceu do monte com o coração repleto de palavras divinas e uma missão impossível, mas inegavelmente divina. Ele sabia que naquele encontro, sua vida e o futuro de Israel tinham sido radicalmente transformados. Moisés desceu do Monte Sinai com os olhos brilhando, não apenas pela experiência extraordinária que vivera, mas pela grande responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros. As palavras de Deus estavam gravadas em sua mente e no seu coração. Mas algo mais significativo ainda estava prestes a acontecer. A aliança entre Deus e o povo de Israel estava para ser selada de forma visível através de um conjunto de leis que seriam os fundamentos da sociedade e da vida espiritual do povo. Ao descer, Moisés percebeu que o povo, em sua ansiedade e falta de paciência, havia começado a se desviar da verdadeira adoração. Ele encontrou os israelitas ao redor de um bezerro de ouro, idolatrando e fazendo sacrifícios a uma imagem feita por suas próprias mãos. A ira de Moisés se acendeu instantaneamente e ele, com uma força descomunal, atirou as tábuas da aliança no chão, quebrando-as diante do povo. Era como se ele estivesse quebrando simbolicamente o vínculo que eles haviam começado a romper com Deus. Aquela cena foi um choque profundo para Moisés. O povo havia se desviado da verdadeira adoração, caindo na tentação da idolatria, algo completamente proibido pelos mandamentos de Deus. Mas Moisés, em sua compaixão e fidelidade, subiu novamente ao Monte Sinai, com um coração angustiado, implorando pelo perdão de Deus para o povo. Foi nesse momento, isolado em sua súplica, que Deus, em sua misericórdia, o ouviu. Ele mandou Moisés fazer 2 novas tábuas de pedra, porque apesar do pecado do povo, ele ainda estava disposto a renovar a aliança. Deus não abandonaria seu povo, apesar de suas falhas, mas exigia um compromisso sério e renovado com a sua lei. Dessa forma, Moisés subiu mais uma vez ao Monte Sinai, desta vez com as tábuas de pedra em mãos, pronto para receber novamente os 10 mandamentos de Deus. A experiência foi profundamente espiritual, uma verdadeira reaproximação entre o homem e Deus, em busca de restaurar o pacto que fora quebrado. Quando Moisés retornou com as novas tábuas, ele foi recebido com uma reverência diferente. O povo sabia que havia falhado, mas também sabia que a misericórdia de Deus era maior do que o pecado cometido. Era uma oportunidade de recomeço. Mas antes de entregar as novas tábuas, Moisés fez uma oração de intercessão profunda pelo povo, pedindo que Deus não os abandonasse, que sua presença continuasse com eles. Deus, em sua graça, confirmou a renovação da aliança, mas fez questão de destacar a importância de viver conforme as suas leis. Ele reiterou os 10 mandamentos, dando a Moisés a responsabilidade de entregá-los ao povo para que todos soubessem que a vida de fidelidade a Deus seria a única forma de prosperar na terra prometida. Quando Moisés desceu pela segunda vez do monte, com as novas tábuas em mãos, sua face estava transfigurada. Ele não sabia, mas o brilho em seu rosto era tão intenso que ninguém ousava olhá-lo diretamente. O contato com a presença de Deus havia deixado uma marca visível sobre ele, um sinal claro de que a santidade divina havia tocado sua vida de uma maneira irreversível. Os israelitas ficaram aterrorizados com o brilho de seu rosto e pediram que ele colocasse um véu sobre o rosto, pois a luz era forte demais para eles. Isso se tornou um símbolo da separação entre a santidade de Deus e a humanidade caída. Moisés, com a graça de Deus,
Havia experimentado o que poucos homens poderiam viver, um encontro face a face com o Criador, e agora sua vida e sua missão estavam eternamente marcadas por essa experiência. Ao entregar as tábuas da aliança, Moisés explicou ao povo que aqueles mandamentos seriam a base para a sua vida como nação e para o seu relacionamento com Deus. Eles não deveriam ser vistos apenas como leis, mas como a expressão do próprio caráter divino, um reflexo do coração de Deus para com seu povo. Cada mandamento, desde o reconhecimento de um único Deus até a ordem de honrar pais e não matar, ressoava com a santidade de um Deus que deseja uma vida justa, verdadeira e santa para todos os que o seguem. O povo de Israel, agora restaurado em sua aliança com Deus, se comprometeu a obedecer e a seguir fielmente aqueles mandamentos. Mas embora a aliança tivesse sido renovada, Moisés sabia que o caminho à frente seria difícil. O povo, com todas as suas falhas e fraquezas, teria que lutar constantemente contra a tentação de se desviar. A fidelidade a Deus seria um desafio contínuo, mas a presença de Deus, visível na nuvem e no fogo, continuaria a guiá-los, lembrando-os do pacto selado no Monte Sinai. Com a renovação da aliança e os 10 mandamentos entregues ao povo, a jornada de Moisés e os israelitas não estava terminada. O próximo passo era essencial: a construção do tabernáculo, uma morada portátil que permitiria à presença de Deus permanecer no meio do seu povo durante a travessia do deserto rumo à terra prometida. Esse passo não era apenas uma instrução prática, mas uma demonstração da fidelidade de Deus e de seu desejo de estar com seu povo em todo o momento. A ordem para a construção do tabernáculo foi dada diretamente por Deus a Moisés, e ela refletia a santidade e a majestade de sua presença. O tabernáculo seria um lugar onde Deus se manifestaria, onde os israelitas poderiam adorar e oferecer sacrifícios, e onde a presença divina desceria para habitar entre eles. Deus descreveu com detalhes impressionantes a construção do tabernáculo e de todos os seus utensílios, desde a arca da aliança até a mesa com os pães da proposição. Cada peça tinha um propósito divino e nada poderia ser feito de qualquer maneira. O tabernáculo, como um reflexo do céu, deveria ser construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés no monte. Moisés, por sua vez, passou essa instrução para o povo, que se dispôs generosamente a contribuir para a construção do tabernáculo. Cada homem e mulher ofereceu o que podia: ouro, prata, peles de animais, tecidos finos, pedras preciosas. O povo, em um gesto de fé e devoção, se uniu para construir o lugar onde a presença de Deus desceria, e assim o tabernáculo foi erguido no meio do acampamento de Israel. Quando o tabernáculo estava completo, Moisés consagrou-o diante de todo o povo, e então aconteceu algo surpreendente. A nuvem da glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. O povo ficou maravilhado ao ver a manifestação visível da presença de Deus em meio deles. A nuvem, uma representação da presença divina, cobriu o tabernáculo, e o brilho da glória de Deus iluminava a noite. A partir daquele momento, o tabernáculo não era apenas uma construção, mas o próprio ponto de encontro entre o céu e a terra. Deus não apenas se fez presente no tabernáculo, mas também enviou a nuvem para guiar o povo de Israel em sua jornada. Quando a nuvem se movia, o povo sabia que era hora de partir, e quando ela parava, o povo sabia que era hora de acampar. Essa direção divina tornava a jornada pelo deserto mais do que uma travessia física. Era uma jornada espiritual, onde Deus guiava seu povo pessoalmente. A presença de Deus no tabernáculo, com a nuvem de glória, representava a santidade que o povo de Israel deveria manter, pois nenhum homem poderia se aproximar da presença de Deus sem um coração puro.
O tabernáculo também significava que Deus estava cumprindo sua promessa de estar com seu povo, mesmo no deserto, em um lugar onde eles estavam longe de sua terra natal. Esse era um sinal claro de que a aliança feita no Monte Sinai estava sendo cumprida e que a fidelidade de Deus ao seu povo era inquebrantável. No entanto, apesar da manifestação visível de Deus, o povo de Israel continuava a enfrentar o teste de sua fé. As dificuldades e tentações eram constantes. Mesmo com a presença de Deus visível na nuvem e no tabernáculo, o povo ainda duvidava, murmurava e se afastava do caminho de obediência. Isso mostrava que, embora Deus estivesse fisicamente presente com eles, o coração do povo precisava ser transformado e continuamente alinhado à vontade divina. O tabernáculo e a nuvem sobre ele não eram apenas símbolos da presença de Deus. Eram um convite constante para que o povo se aproximasse de Deus com reverência e adoração. Mas, ao mesmo tempo, eram lembretes de que a santidade de Deus era algo que não deveria ser tratado de forma leviana. O povo deveria manter-se fiel e obediente, pois qualquer desvio do plano divino traria sérias consequências. A nuvem de glória não era apenas um sinal de presença, mas também de disciplina. Quando o povo seguia a nuvem, vivia em harmonia com o plano de Deus. Quando a ignorava ou se afastava dela, enfrentava as consequências de sua rebeldia. O tabernáculo e a nuvem não eram apenas presentes físicos, mas símbolos espirituais profundos de como Deus se relacionava com seu povo. De perto, de maneira pessoal, mas sempre com um convite à santidade e obediência. E assim, com a nuvem sobre eles, Israel seguiu em sua jornada pelo deserto, com a certeza de que, enquanto a presença de Deus permanecesse com eles, nada os impediria de alcançar a terra prometida. Enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto, guiado pela nuvem da presença divina, uma realidade muito difícil de aceitar se impunha: a rebeldia constante do povo. Apesar da manifestação clara de Deus em suas vidas, do tabernáculo centro do acampamento e da direção visível da nuvem, o povo continuava a ser impaciente, duvidoso e frequentemente desobediente. Em várias ocasiões, os israelitas, cansados da longa jornada e da escassez de recursos, começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Eles se esqueceram rapidamente da liberdade que Deus lhes dera do cativeiro egípcio e começaram a desejar voltar à escravidão, pois no Egito, segundo suas lembranças distorcidas, tinham carne para comer e pão à vontade. O deserto se tornava, para eles, um lugar de sofrimento e desespero, e não um campo de provações que os moldariam como o povo de Deus. Foi nesse contexto de murmurações que o povo, após muitas queixas, pediu a Moisés algo que parecia impossível: uma água para beber. O deserto árido e sem recursos naturais parecia não oferecer esperança para um povo sedento, mas Moisés, em sua confiança em Deus, clamou por ajuda. E mais uma vez, Deus respondeu com um milagre. Ele mandou Moisés ferir uma rocha com seu bastão, e de dentro da rocha jorrou uma abundante fonte de água para saciar a sede de todo o povo. Esse milagre deveria ter sido um sinal de fé renovada, mas em vez disso, foi um lembrete de como o povo estava espiritualmente endurecido. Eles não conseguiram reconhecer que era o próprio Deus que lhes fornecia tudo o que precisavam em sua infinita misericórdia. E ainda assim, em poucos dias, começaram novamente a murmurar, dessa vez por causa da falta de carne. Eles se lembraram da carne dos egípcios, ignorando todo o sofrimento e a opressão que haviam vivido naquele país. A resposta de Deus a essa nova murmuração foi severa. Ele enviou uma grande quantidade de codornizes para o acampamento, até que o povo as tivesse o suficiente para saciar sua fome.
Mas enquanto comiam, um fogo intenso da ira de Deus caiu sobre eles, queimando aqueles que estavam insatisfeitos e que continuavam a rebelar-se contra sua provisão. Esse castigo foi um lembrete claro de que Deus não toleraria a ingratidão e a desobediência. A abundância de bênçãos que ele lhes concedera deveria ter sido motivo de adoração, mas a murmuração constante revelava um coração ingrato. Ainda assim, Deus não abandonou o povo. Mesmo diante da grave rebelião, ele continuou a ser misericordioso, guiando-os com sua presença e cuidando de suas necessidades. Mas essa série de acontecimentos tornou evidente que a jornada pelo deserto não era apenas uma prova física de resistência, mas uma prova espiritual. O deserto, longe de ser um lugar de descanso, se tornava um campo de batalha espiritual, onde o povo seria constantemente testado em sua fidelidade a Deus. Em resposta às murmurações e à rebeldia, Moisés foi chamado por Deus para um encontro particular, onde ele revelou ainda mais claramente o caráter de sua aliança com Israel. Moisés, que já havia se mostrado um intercessor fiel diante de Deus, mais uma vez clamou pelo perdão de seu povo. Ele sabia que, apesar da falha deles, a misericórdia divina era mais poderosa do que qualquer erro humano. E foi com essa fé, no caráter de Deus, que Moisés intercedeu em favor dos israelitas. Deus, em sua resposta, renovou a promessa de que ele não os deixaria. Contudo, ele também deu a Moisés uma série de advertências sobre o que aconteceria se o povo continuasse a se desviar de sua vontade. A terra prometida estava diante deles, mas somente aqueles que permanecessem fiéis a Deus seriam dignos de recebê-la. A entrada na terra prometida não seria uma dádiva sem esforço, seria o prêmio de uma fé verdadeira e perseverante. Enquanto o povo seguia em sua jornada, a ira de Deus, ao mesmo tempo que era justa, também mostrava sua compaixão. Ele sabia que o povo precisava ser purificado de seu orgulho e da crença de que poderiam viver sem ele. Cada experiência, cada momento de dificuldade e de bênção era um convite para que os israelitas voltassem seus corações a Deus e reconhecessem sua soberania. A estrada era longa, e a promessa da terra fluindo leite e mel ainda estava distante, mas Deus continuaria a caminhar com eles, oferecendo oportunidades de arrependimento, mas também exigindo uma resposta fiel. Após 40 anos de provações, no deserto, o povo de Israel finalmente estava à beira de entrar na terra prometida. A jornada de Moisés, que começou com um chamado divino no deserto de Midian, estava prestes a chegar ao fim. O homem que havia liderado o povo em sua libertação, que havia conversado com Deus face a face no Monte Sinai e que tinha sido a voz de Deus durante todos aqueles anos de peregrinação, agora se encontrava diante de uma última provação: a morte. Deus, em sua sabedoria, sabia que Moisés não poderia entrar na terra prometida. Apesar de sua fidelidade, houve um momento em que Moisés, em um ato de impaciência e frustração, desobedeceu a uma instrução divina. Durante a travessia do deserto, quando o povo estava novamente com sede, Deus ordenou que Moisés falasse à rocha para que ela jorrasse água. No entanto, Moisés, em sua raiva contra o povo, feriu a rocha com seu bastão, em vez de falar a ela, demonstrando falta de confiança na palavra de Deus. Embora Deus tenha ainda concedido água ao povo, ele declarou que Moisés não entraria na terra prometida, pois havia demonstrado falta de fé. Essa foi uma grande dor para Moisés, que com todo o seu coração havia desejado ver o povo de Israel entrar na terra que Deus lhes prometera. Mas, embora não pudesse entrar, ele foi chamado por Deus para subir ao Monte Nebo, de onde poderia olhar para a terra prometida. Ali, no topo da montanha, Deus permitiu que Moisés visse com seus próprios olhos a terra que ele havia guiado o povo até alcançar.
Foi um momento de despedida, mas também de reconciliação com o plano de Deus. Moisés morreu no Monte Nebo, e de acordo com a Bíblia, ninguém sabe exatamente onde ele foi sepultado. Deus mesmo cuidou de seu sepultamento, e o povo de Israel nunca mais viu o grande líder. A morte de Moisés, no entanto, não significou o fim da jornada de Israel, mas o início de uma nova fase. Josué, o assistente de Moisés, foi escolhido para liderar o povo na entrada na terra prometida. Deus instruiu Josué e lhe deu uma promessa semelhante à que havia feito a Moisés. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué recebeu o desafio de guiar o povo à conquista das terras que haviam sido prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. E ele começou essa jornada com coragem, confiando na presença de Deus. O povo de Israel, agora sob a liderança de Josué, iniciou a conquista da terra prometida. Eles enfrentaram muitos desafios, mas a presença de Deus continuou com eles, guiando-os e dando-lhes vitórias, como haviam experimentado no deserto. A transição de Moisés para Josué, embora difícil, foi um lembrete de que a obra de Deus continua de geração em geração. Moisés havia sido o instrumento de Deus para libertar o povo e entregá-lo à promessa. Mas a próxima geração teria que tomar posse da terra e viver de acordo com as leis que ele havia recebido. Moisés, com sua vida de fé, perseverança e coragem, deixou um legado poderoso. Ele não era apenas o líder de um povo, ele era o mediador da aliança entre Deus e Israel, um exemplo de fidelidade, mas também de humildade diante de um Deus soberano. Sua vida foi marcada por momentos de grande tensão, de fé inabalável e de erros humanos que nos ensinam sobre a graça e a misericórdia de Deus. O legado de Moisés continua até hoje, não apenas na história de Israel, mas em cada um de nós que somos desafiados a viver com fé, obediência e confiança no Senhor. A jornada de Moisés nos ensina que, embora a caminhada de fé possa ser difícil e cheia de desafios, a fidelidade de Deus é certa e sua presença é constante. Cada geração tem o desafio de tomar posse da promessa de Deus e de viver segundo sua vontade. A história de Moisés termina não com a sua morte, mas com a certeza de que a promessa de Deus para o seu povo não falharia e que o plano divino de redenção seguiria adiante, geração após geração.